Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade açucareira. Como já sabemos, a cana-de-açúcar não existia no Brasil. Ela só veio para cá quando aconteceu a expedição de Martim Afonso de Souza, ou seja, foram os colonos que trouxeram as primeiras mudas para o Brasil. E foi aí que instalaram os primeiros engenhos de açúcar, em 1533, na capitania de São Vicente. Não demorou muito para essas mudas se multiplicarem por toda a costa brasileira, mas seu maior destaque foi no Nordeste, nas capitanias de Pernambuco e Bahia. E uma curiosidade é que a cana-de-açúcar fez tanto sucesso no Brasil que ela ultrapassou a economia extrativista do pau-brasil. São vários os motivos do plantio da cana-de-açúcar, mas podemos dar destaque para três deles. O clima é um, pois aqui no Brasil o clima é quente e úmido e o solo é muito fértil. Outro motivo que merece destaque é a experiência que os portugueses já tinham com a cana-de-açúcar, já que cultivavam a planta nas colônias da Ilha da Madeira e no arquipélago de Açores. Por último, e não menos importante, os lucros que teriam com o cultivo da planta, já que a metrópole via com bons olhos o comércio dessa especiaria, ainda mais por parte dos holandeses, já que se encarregavam com a comercialização deste produto. E, além da produção da cana-de-açúcar, havia também o plantio das culturas de subsistência dos pecuaristas e dos pequenos produtores industriais para a alimentação da população colonial. Além da criação de gado que fornecia o couro e também eram utilizados como força motriz nos engenhos e também para o transporte, não se reduzindo apenas ao plantation. Lá no início da colonização, a sociedade era rural e as propriedades estavam ligadas à produção agrícola e rural. Essas unidades serviam também como núcleos políticos, administrativos e culturais, por exemplo, os engenhos. Naquela época, os engenhos representavam riqueza, poder, prestígio e até nobreza colonial. Os senhores de engenhos que ficavam encarregados de cuidar desses estabelecimentos, normalmente conhecido como uma pessoa de autoridade e até temida pelos outros. A sociedade antigamente era basicamente formada por senhores, seus servos, padres, mestres do açúcar, feitores, agregados, dentre outros. Como sabemos, a sociedade da época era organizada em torno dos engenhos de açúcar. Os engenhos eram divididos em duas partes, a Casa Grande e a Senzala. A Casa Grande era a denominação para as residências onde o senhor de engenho, sua família e seus capatazes moravam e constituía o centro administrativo do lugar. E a Senzala era onde habitavam os escravos africanos e seus descendentes. Era uma moradia rústica com infraestrutura precária, de paredes de barro e telhados de sapé, divididos em cubículos, cada qual ocupado por uma família de escravos. Também havia outros edifícios, como por exemplo a Casa do Engenho, com instalações como a moenda e a fornalha. A Casa de Pulgar, onde o açúcar, depois de resfriado e condensado, era branqueado. A capela, onde se reuniam para celebrar algum dia santo e para as missas aos domingos. Os galpões, local onde o açúcar era quebrado até virar pó. A mão de obra. A mão de obra para as atividades que executadas no engenho era predominantemente negra. No início, utilizaram indígenas escravizados, pois o custo era baixo e foi suficiente para atender a demanda do trabalho. No entanto, a partir do século XVII, os colonizadores foram buscar formas alternativas e optaram pela mão de obra escrava africana, que constitui a base das principais atividades econômicas, como a mineração, o cultivo de outras culturas, a produção do açúcar, o transporte e os serviços domésticos. Houve um predomínio da escravidão africana em relação à indígena. Isso pode ser explicado por 6 motivos. Primeiro, pela barreira cultural que existia, uma vez que quem dominava o trabalho manual eram as mulheres indígenas e não os homens, gerando um conflito por parte dos europeus. 2. Pela facilidade dos indígenas em contraírem doenças, que em grande parte eram trazidas pelos colonizadores, que os levavam à morte. 3. Pelo domínio de certas técnicas por parte dos africanos em suas terras. 4. Pela oposição à escravidão indígena, pela igreja e pela coroa, pois estes os viam como parte do seu povo após sérias medidas de catequização.
5. Pelo lucro gerado com o tráfico negreiro, uma vez que os lucros obtidos com a escravização deste povo eram dirigidos à metrópole. 6. Pela falta de pessoas para trabalharem na colônia. Como Portugal era uma nação pequena, não tinha pessoas suficientes para o trabalho, então utilizaram a mão de obra africana. Declínio do açúcar brasileiro. Em 1624, houve as invasões holandesas. Após muita resistência, Portugal conseguiu reconquistar a sua independência sobre o domínio espanhol em 1640. Já restabelecido o contato entre Portugal e Holanda, a corte portuguesa negociou um acordo de paz que duraria 10 anos, mas este se rompeu antes do prazo estipulado. Com a saída de Nassau do Brasil em 1644, a administração holandesa intensificou a busca de lucros, o que levou a pressionar os senhores de engenhos para pagarem as dívidas que não foram quitadas. Iniciou-se então um movimento de luta pela expulsão dos holandeses dessas terras, pela insatisfação daqueles com a cobrança. Tal movimento foi chamado de Insurreição Pernambucana. Após sucessivas derrotas, a Holanda decidiu sair do território brasileiro. Após a rendição e a saída do Brasil, os holandeses começaram a cultivar cana-de-açúcar nas Antilhas, o atual Caribe, com um custo menor e de maior qualidade. O açúcar holandês provocou uma queda nos preços mundial do açúcar no mercado internacional, o que resultou em um declínio das empresas açucareiras nordestinas. O Brasil só conseguiu retomar sua importância como produtor de açúcar no século XVIII, com o aprimoramento de técnicas para a produção açucareira. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham conseguido pelo menos entender um pouco sobre a produção açucareira no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela sua atenção até o final do vídeo. Tchau, tchau!